Oratória não é só falar em público. A gente acha que oratória, assim, é você falar, dar uma palestra, é você falar para muitas pessoas. Não é só isso. Assim, é principalmente porque a gente está falando ali do momento de palestras e tudo. Mas a oratória no dia a dia, a gente consegue usar as mesmas técnicas, os mesmos exercícios para você se expressar com a pessoa que está junto com você. Desculpa. E quando a gente se expressa de uma forma assertiva, com um roteiro, com uma linguagem acessível, a gente consegue colocar todo aquele universo da oratória. Desculpa, estou um pouco engasgado aqui, mas Não. aquele universo da oratória para uma conversa do dia a dia mesmo. Inclusive no mercado de trabalho, assim, inclusive na relação, uma reunião que você participa e que você traz ali com clareza a sua informação, você está exercendo a oratória também. Então, a oratória não é só falar em público, hein, pessoal? Que Não mesmo, é bem importante as pessoas entenderem isso, porque as pessoas acham assim, não vou falar em público, não consigo falar em público, vou fazer um curso de oratória que resolve. Não é, vai conseguir falar em público fazendo só um curso de oratória? Não, acho que precisa prática, né? Assim, o curso de oratória é um pontapé, né? Assim, eu já apliquei cursos, aplico ainda, e eu sei que, assim, a questão da oratória, vamos lá, pensando a oratória aplicada, né, a uma conversa, igual a gente está fazendo aqui. Uma coisa que eu gosto muito em oratória é você roteirizar o seu assunto, sabe? E existem diferentes formas, não existe um jeito só de você montar um roteiro, mas ele é uma espécie de planejamento, organização mental. Uma pessoa que é desorganizada mentalmente, ela não vai conseguir se expressar bem. Por isso que é importante a gente estar bem resolvido, com aquela informação, inclusive. Então, quando você tem com clareza daquilo que você vai falar, que é o primeiro passo, ok, mas como é que eu vou ter clareza? Eu gosto muito do exercício de você colocar no papel. Existem técnicas de desenho de mapa mental, que você consegue organizar a informação ali. Tem gente que prefere escrever o que vai falar, só para colocar no papel mesmo a ideia, porque ficar com o papel ali na hora não é muito legal. O que eu mais uso é fazer bullets, que são frases curtas com palavras-chave. Então são as principais palavras que você precisa falar. Eu uso muito, vou te dar um exemplo de hoje. Eu estava numa reunião, uma call importante para defender um projeto, e eu sabia que eu tinha que passar algumas informações. O que eu fiz antes? 5 minutos antes de começar a reunião, eu roteirizei o que eu precisava falar. Eu preciso de falar isso, 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 isso. Eram 4 informações, não muitas, assim, sempre ter uma atenção a poucas informações. Eu já sabia tudo que eu precisava falar. Eu não sabia as palavras que eu ia naturalmente usar, porque um processo está rolando ali. A gente tá fazendo. A gente planeja, mas a gente tem que deixar rolar. E tem que permitir, sabe? Tem que permitir eu gosto muito disso, porque oratória que ensina você ficar lá engessado, isso já passou, velho. Porque já teve gente, sabe, assim, de ensinando a você fazer de um jeito muito formal. Não é a minha praia. A minha praia é essa aqui. A gente tá começando, tá de boa, mas tem uma linha de raciocínio. Por melhor que a gente, igual você deu o exemplo, a gente tá falando de várias coisas, a gente tem uma linha central, que é a comunicação, e a gente volta e meia entra nas partes práticas. E quando a gente está falando ali de uma conversa com uma pessoa, quando você roteiriza, quando você coloca no papel a sua ideia central, e você consegue desenvolver a sua ideia através de várias técnicas, como eu coloquei o exemplo aqui de roteirização, que claro, tem muitas nuances, tá? Não é apenas uma forma de fazer igual eu falei. Mas tem outras técnicas também, uma que eu gosto muito, que é o storytelling, que é você contar histórias. E aí a gente tem vários elementos. Se você for destrinchar a técnica de storytelling, em linhas gerais, você tem a construção da história a partir da emoção, que é onde a gente ganha as pessoas, né? E como é que você consegue colocar emoção? Voz, expressão corporal, a questão de até mesmo as palavras que você escolhe, o jeito que você fala, e também, não apenas, eu estou falando aqui de oratória, mas você consegue colocar emoção quando você está apresentando um slide ali, com uma imagem específica, com emoção. Mas no storytelling também tem uma base de fundamentos que você precisa de ter, que seria a parte do racional que a gente vê, né? Mas os fundamentos, eles vão ser justamente o argumento técnico, talvez, assim, falando de uma forma mais
didática, o argumento técnico, então casando ali, é o popular razão e emoção, mas não apenas isso, né? Você casando com esses argumentos técnicos, a forma como você fala, você conta uma história. Por quê? Isso também é ciência. A gente capta as informações muito melhor quando essas informações estão atreladas a histórias. Não é à toa que eu contei aqui o caso do tênis, que eu estava olhando do algoritmo, aí você naturalmente veio aí com a história também da bolsa, trouxe a história do Mac, a gente foi contando várias histórias aqui. Isso tudo é um mosaico com técnica de comunicação e que a gente consegue acessar partes da outra pessoa, a pessoa entra com a gente na história de uma forma mais inteira, que aí a gente tá junto, todo mundo na mesma história. Por quê? Há uma técnica também que a gente usa em oratória e que vale para o mercado. Quando você começa a contar uma história, é importante que aquela pessoa que tá junto com você, tá te ouvindo, ela esteja na mesma história. Porque senão, se você coloca uma linha de raciocínio e aquela pessoa está em outra vibe, em outra linha de raciocínio, você automaticamente perde essa pessoa, perde a atenção dela. A gente está brigando por atenção hoje em dia, é isso, né? Então, quando a gente traz a pessoa para a nossa história, dando exemplos, a gente consegue capturar a atenção dela e fazer com que ela jogue junto com a gente. Acho que o grande segredo de oratória é esse, jogar junto. Quando a gente joga junto com quem está ouvindo, interagindo aqui, isso aqui é oratória. É isso, é sobre você puxar a atenção usando várias técnicas de acordo com o contexto, assim, de acordo com a demanda daquele momento.